Moisés Santana, Aldir Sena, Adriano Ganso ou Jorge do Finge. Você já ouviu falar esses nomes? Provavelmente não. E se ouviu foi agora, recente. São autores, compositores, sambistas que têm toda uma história na cultura brasileira. Mas também acabam de manchar a sua história. São eles os autores do polêmico já, especialmente dentro do setor do agro, Samba Enredo da Escola Imperatriz Leopoldinense. E aí a gente pergunta, quem são esses rapazes? Que conhecimento, o tradicional malandro carioca, porque se eles não são cariocas, mais ou menos eles têm bastante da cultura urbana, da cultura do samba, da cultura carioca. Que conhecimento que eles têm para falar do homem do campo? Para falar do índio, para falar da floresta, para dizer que está certo ou errado, para dizer que alguém pede por socorro. Sabe que conhecimento que eles têm? O de uso da tecnologia. Porque eles falam que a floresta está pedindo socorro, mas não abrem mão da tecnologia do dia a dia. Eles não abrem mão do veículo que eles andam. O agro está onde? O agro está no dia a dia de todo mundo. Todo mundo. Ah, mas o Xingu está pedindo socorro. Por quê? Alguém foi lá, aí vem chamar de heróis. Inclusive eu tenho aqui, ó. Andar onde ninguém andou, chegar onde ninguém chegou, lembrar a coragem e o amor dos irmãos e outros heróis guardiões. Aventuras de fé e paixão, o sonho de integrar uma nação. Os versos estariam perfeitos para descrever o homem do campo, o agricultor, o pecuarista. Não para descrever índios. Alguma coisa contra os índios? Não. Eles querem preservar a sua cultura? Estão corretos. E eu sou em favor disso. Eles querem a mata para preservar a cultura deles? Pois então eles vão viver da cultura deles. Eu sou em favor dessa preservação se o índio for original. Agora, deixar a mata reservada para comer de geladeira, isso não é cultura indígena não, eu sinto muito. A minha opinião pode chocar agora muitos brasileiros. Mas se o índio quer preservar a cultura, ele não pode ter acesso à tecnologia que nós temos. Ele não pode comer de geladeira, tomar banho de chuveiro e tomar remédios químicos. Porque há um controle populacional natural. Ele vai ter que morrer de malária, de tétano, do parto. É a natureza. Se quer lá, ele vai comer, ele vai tratar na medicina que o cacique, que o pajé ali, que eles tinham antigamente. Aí justifica. Agora, eu já passei em aldeias indígenas, onde tivemos que pagar o maior pedágio, que era 5 vezes superior ao tradicional e com estradas horríveis. E aí tá lá o índio de Ray-Ban, não era falsificado não, tá? Ray-Ban espelhado, aparelho nos dentes, antena parabólica, caminhonete Hilux. Isso não é preservar, isso não é heroísmo. Heroísmo é o produtor que trabalha sol a sol, dia a dia, para alimentar toda uma nação, inclusive a indígena, que leva para lá o alimento, porque não produz mais, não tem mais aquela cultura. Então, esses 4 rapazes, Moisés Santana, Aldir Sena, Adriano Ganso e Jorge da Finge, eles estão muito equivocados. Eles precisam sair de uma sala com ar-condicionado e ir para o dia a dia do produtor rural. Como agora aqui em Goiás, que o produtor já não está segurando a cabeça sobre o pescoço, preocupado com o veranico. Como teve em Montevidéu nesta semana chuva de granizo e que o seguro já teve que ser acionado. Aí é heroísmo, aí é ter fé, é ter coragem para enterrar o seu investimento e crer que ele é capaz de fazer a diferença, de fazer alguma coisa. Nessa semana foi deflagrada uma campanha e o Sucesso no Campo convida você a participar desta campanha. É uma campanha para arrecadação de recursos
para colocarmos painéis eletrônicos, para colocarmos outdoors na Avenida Paulista, na Sapucaí, no Sambódromo, em volta de tudo aquilo ali, e dizer quem é o homem do campo. Quem é o herói brasileiro que agora, diante da pior recessão da história do país, ele foi capaz de manter em ascensão os empregos do país, manteve o PIB. A desgraça não tomou conta total do nosso país por causa desse herói, do produtor rural. E é com toda essa indignação que nós começamos o programa Sucesso no Campo de hoje. E esperamos que a população urbana passe a compreender e conhecer esse produtor. Para tomar banho de chuveiro e tomar remédios químicos. Porque há um controle populacional natural. Ele vai ter que morrer de malária, de tétano, do parto. A natureza. Se quer lá, ele vai comer, ele vai tratar na medicina que o cacique, que o pajé ali, que eles tinham antigamente. Aí justifica. Agora, eu já passei em aldeias indígenas, onde tivemos que pagar o maior pedágio, que era 5 vezes superior ao tradicional e com estradas horríveis. E aí tá lá o índio de Ray-Ban, não era falsificado não, tá? Ray-Ban espelhado, aparelho nos dentes, antena parabólica, caminhonete Hilux. Isso não é preservar, isso não é heroísmo. Heroísmo é o produtor que trabalha sol a sol, dia a dia, para alimentar toda uma nação, inclusive a indígena, que leva para lá. Urbana, da cultura do samba, da cultura carioca. Que conhecimento que eles têm para falar do homem do campo, para falar do índio, para falar da floresta, para dizer que está certo ou errado, para dizer que alguém pede por socorro. Sabe que conhecimento que eles têm? O de uso da tecnologia. Porque eles falam que a floresta está pedindo socorro, mas não abrem mão da tecnologia do dia a dia. Eles não abrem mão do veículo que eles andam. O agro está onde? O agro está no dia a dia de todo mundo. Todo mundo. Ah, mas o Xingu está pedindo socorro. Por quê? Alguém foi lá, aí vem chamar de heróis. Inclusive eu tenho aqui, ó. Andar onde ninguém andou, chegar onde ninguém chegou, lembrar a coragem e o... Moisés Santana, Aldir Sena, Adriano Ganso ou Jorge do Finge. Você já ouviu falar esses nomes? Provavelmente não. E se ouviu foi agora, recente. São autores, compositores, sambistas que têm toda uma história na cultura brasileira. Mas também acabam de manchar a sua história. São eles os autores do polêmico já, especialmente dentro do setor do agro, Samba Enredo da Escola Leopoldo, Imperatriz Leopoldinense. E aí a gente pergunta, quem são esses rapazes? Que conhecimento, o tradicional malandro carioca, porque se eles não são cariocas, mais ou menos eles têm bastante da cultura, o alimento, porque não produz mais, não tem mais aquela cultura. Então, esses 4 rapazes, Moisés Santana, Aldir Sena, Adriano Ganso e Jorge da Finge, eles estão muito equivocados. Eles precisam sair de uma sala com ar-condicionado e ir para o dia a dia do produtor rural. Como agora aqui em Goiás, que o produtor já não está segurando a cabeça sobre o pescoço, preocupado com o veranico. Como teve em Montevidéu nesta semana chuva de granizo e que o seguro já teve que ser acionado. Aí é heroísmo, aí é ter fé, é ter coragem para enterrar o seu investimento e crer que ele é capaz de fazer a diferença, de fazer alguma coisa. Nessa semana foi deflagrada uma campanha e o Sucesso no Campo convida você a participar desta campanha. Amor dos irmãos e outros heróis, guardiões, aventuras de fé e paixão, o sonho de integrar uma nação. Os versos estariam perfeitos para descrever o homem do campo, o agricultor, o pecuarista.
não para descrever índios. Alguma coisa contra os índios? Não. Eles querem preservar a sua cultura? Estão corretos. E eu sou em favor disso. Eles querem a mata para preservar a cultura deles? Pois então eles vão viver da cultura deles. Eu sou em favor dessa preservação se o índio for original. Agora, deixar a mata reservada para comer de geladeira, isso não é cultura indígena não, eu sinto muito. A minha opinião pode chocar agora muitos brasileiros. Mas se o índio quer preservar a cultura, ele não pode ter acesso à tecnologia que nós temos. Ele não pode comer de geladeira.